Olá, estamos começando mais um TV Câmara Entrevista e hoje nós vamos conversar sobre um projeto da vereadora Anne Ortiz que propõe o fim da cobrança pela chamada de radiotáxi. É sobre essa iniciativa que nós vamos conversar a partir de agora. Acompanhe. De acordo com dados do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre, a frota total de táxi da capital é de 3.900 carros. Deles, 1.500 são filiados a radiotáxis. Através do convênio, eles podem ser chamados por telefone e buscam o passageiro no ponto em que ele estiver. Porém, é permitida a cobrança de um valor pelo serviço, acrescido à corrida. A vereadora Anne Ortiz, do PPS, apresentou no início do ano um projeto que retira a possibilidade de cobrança desta tarifa extra. Bom, para falar sobre este assunto, nós convidamos a vereadora Anne Ortiz, autora da proposta, e também o advogado César Baumgratz. Bom, sejam bem-vindos ao programa. Vereadora, eu queria começar esse programa pedindo para a senhora explicar ao telespectador como que funciona esse serviço da teleradiotáxi, como que é essa cobrança que é praticada atualmente. Bom, assim, em 1976 foi criada uma lei que autorizava a cobrança de 10% na época da tarifa da bandeirada para pagar o imobilizado operacional. E em 86, de 10% passou para 50%, que é utilizado hoje em dia. O que significa isso? Que naquela época, ter uma estrutura de radiotáxi custava muito. Os telefones custavam muito, toda a estrutura custava muito. Então, esse valor era cobrado do cliente, pelo motorista, e devia ser repassado para as teletaxis. Com o passar do tempo, não foi mais utilizado, e isso ficou em desuso. E agora, atualmente, tinham dois entendimentos. Do Sindicato dos Taxistas, que entendia que este valor era referente a deslocamento e pertencia ao motorista de táxi, pela lei, que é o meu entendimento também, que este valor é do imobilizado operacional, que significa da tele. Foi por isso que eu fiz esse projeto de lei, o meu primeiro projeto que eu apresentei, para que pudesse ser regulamentado. Entendendo que hoje a gente tem sistemas de telefone celular, de telefonia móvel, que não precisa mais, não tem um custo mais tão elevado e não precisa que essa meia bandeirada seja passada para as radiotáxis por conta do pagamento do imobilizado operacional. Isso gerou um grande debate e o Sindicato dos Taxistas entrou com uma ação na Justiça cobrando esse valor que eles não puderam cobrar durante 20 anos das radiotáxis, o sindicato entendendo que esse valor pertencia aos motoristas. Foi decidido no tribunal que esse valor, hoje equivalente a 2,11, não é do motorista, e sim da radiotáxi. Então, por isso mesmo que esse projeto deve ser o quanto antes apreciado e votado para que possa terminar com esse grande mal-entendido e essa pluralidade que a gente tem de interpretações. Certo. César, o senhor quer complementar essa colocação da vereadora? A Anne foi muito feliz, na verdade, em colocar. O que tem que ser entendido pelas pessoas é o seguinte: lá em 76, essa lei era permissionária, ela permitia, autorizava, o cunho era de faculdade a que as teletaxis que na época estavam começando pudessem agregar ao valor da bandeirada um custo daquela operacionalização que havia. A dar um exemplo, em 76, vamos lá, alguns nem viviam ainda, né? A gente ter um celular, o aluguel do celular era mais caro que uma sala comercial. Então, para ter esse staff, essa estrutura, havia um custo. Então, por essa razão, é que a lei, na ocasião, me parecia, sim, apropriada, que se acrescesse a isto, aquelas empresas a cobrar esses 10%. Ocorreu que lá em 86, né, 10 anos depois, dentro da evolução dos tempos, da tecnologia, mudou-se a redação deste artigo, mas ainda dizendo, né, no mesmo sentido, porque a lei não foi mudada toda, apenas um parágrafo. E aqui um pouco de explicação jurídica, sim. Quando se muda um parágrafo, uma lei não se muda toda uma lei.
apenas se muda parte dela. Então a essência ficou. O custo ainda dos 50% é para operacionalidade das empresas. Isso fez com que a vereadora Anne buscasse uma alternativa para que se dissesse, já que estava em desuso. Então, na verdade, não está se inovando com essa lei. Está se apenas sedimentando legalmente o que já na prática não estava sendo praticado. As teles não cobravam mais. E uma coisa importante, a vereadora Anne e aos telespectadores, é que as teles, quando participam de licitação, nas empresas públicas, fundações, que as contratam para o transporte de passageiros individuais, colocavam e colocam os seus digitais, que é proibido a cobrança. Com isto, as teles já não cobravam mais. Por isso, para elas não havia mais significado a lei. Então, estamos tirando do mundo jurídico, falando uma linguagem jurídica, aquilo que na prática já não existe mais. Certo. Essa lei ela não obrigava a cobrança. Não, perfeitamente. Ela autorizava. E como ela autorizava as teles a cobrar, as teles decidiram não cobrar. Porque não interessava, até por uma competição de mercado, fazer a cobrança dessa tarifa. Além do que, a gente tem informações das teles e dos próprios motoristas, que são motoristas de táxi vinculados às teletaxis, que diminuiu em 30% o número de chamadas. As pessoas estavam preferindo pegar o táxi na rua do que chamar por conta da obrigatoriedade, que ela ficou um período ainda nesse ano, enquanto o tribunal não apreciava, ficou obrigado, as teles tinham que obrigar os seus motoristas a fazer essa cobrança. E o que veio depois dessa decisão? Confirmado pelo tribunal que este valor não era do motorista e sim da tele, nós entramos com um novo projeto de lei que complementa este projeto. Eu entendo que isso faz um complemento. Depois o César me ajuda juridicamente. A gente, em um primeiro momento, revoga um artigo que autoriza a cobrança do imobilizado operacional, da parte imóvel, da estrutura das teletaxis. E num segundo momento, entra com um projeto de lei regulamentando a questão do deslocamento, que eu também acho que é importante. A gente não pode desconsiderar o deslocamento, não pode desconsiderar este privilégio que a pessoa tem, sendo que também é uma lei autorizativa e que a gente prezou também deixar grifado na lei que essa cobrança deve ser previamente acordada com o cliente. E não só para motoristas de teletaxi, que hoje eles giram em torno de 2.000 na cidade de Porto Alegre. A gente quer expandir para o motorista independente de táxi, para o permissionário que está vinculado a um aplicativo, para o que está vinculado a um ponto fixo. Então, que não só os motoristas, e quando a gente fala em categoria, a gente tem que falar em toda a categoria dos taxistas, e não só nos taxistas que estão vinculados às radiotáxis. Isso gerou um problema de entendimento. E principalmente pelo lado do sindicato, que não veio conversar com a gente, não veio entender o que eu estava propondo nesse momento, que eles diziam que eu estava tirando um direito do motorista de táxi, do permissionário, mas não. Esse motorista que eles falam são os motoristas vinculados à tele, que não poderiam mais cobrar os 2,11. Só que eu falo com toda a categoria. Acho que a gente tem que prever, e quando falar de direitos e de deveres, com todas as pessoas envolvidas, com todos os permissionários, que são praticamente uns 10.000 na cidade de Porto Alegre. E não só com os 2.000 que teriam direito à cobrança destes 2,11, que eles entendiam como deslocamento e que não é deslocamento, só quem estava vinculado à teletaxi. E aí aquele motorista que está lá no ponto fixo, o motorista que
que hoje se vincula a um aplicativo, ou o motorista de táxi independente, o permissionário que tem um cartão, que vai distribuindo o cartão nos seus clientes mais próximos, esse não poderia cobrar os 2,11 porque ele não tinha um amparo legal para poder cobrar o deslocamento, que pode ser entendido, eu acredito que sim, não sou contra, um serviço privilegiado, como hoje existe, quando liga, eu dou exemplo, quando eu ligo para uma farmácia para pedir para entregar um remédio na minha casa. Algumas cobram, outras não cobram. E aí fica de acordo com a intenção do cliente, o que ele prefere, né? E aí a gente pode exercer o livre comércio. Vereadora, só para deixar claro o que a senhora acabou de falar para o telespectador, o seu primeiro projeto acabou deixando um mal-entendido nos taxistas que acharam que eles não tinham mais direito de cobrar. E não são todos os taxistas que estão ligados à teletaxi. E agora esse novo projeto que a senhora fez é para permitir que ele possa cobrar o serviço de deslocamento, que é ele ir até a casa do cliente. É isso que a senhora quis dizer? Exatamente. O primeiro projeto causou algumas divergências, porque o sindicato estava entendendo o projeto da maneira que eles estavam querendo entender. O sindicato moveu uma ação na justiça, cobrando os últimos 20 anos que os taxistas não puderam cobrar essa taxa de deslocamento, como muito bem falou aqui o Dr. César, porque a empresa não queria cobrar. E ela colocava dentro das suas licitações que não poderia ser cobrado. O que eu acho muito justo, porque se é um valor dela, ela pode decidir se quer ou se não quer cobrar, porque a lei é autorizativa. Então, a confusão se deu quando o sindicato entende que aquela taxa da qual fala a lei de 1976 é de deslocamento, e ela não é de deslocamento. Então, foi por isso que eu entrei com o projeto para revogar esse artigo, para não deixar nenhuma lacuna, para não deixar nenhuma brecha para interpretações divergentes. Certo. A interpretação, e o tribunal confirma a interpretação que eu sempre tive, de que essa taxa ela não era do motorista, e sim das teles. E os motoristas que a gente tem hoje em Porto Alegre, dos 10 mil taxistas, entre 1.600 e 2.000 taxistas estão vinculados às teletaxis. O que, se fosse mesmo esses 2,11 da categoria, que eu digo categoria entre aspas, porque a gente está falando apenas de uma parte da categoria, apenas esses seriam beneficiados, e não toda a categoria. O que eu quis fazer com esse segundo projeto é que esse serviço diferenciado do deslocamento pudesse atingir todos os motoristas de táxi que fazem o deslocamento, e não só os motoristas de táxi vinculados às teletaxis. E tem alguma ideia de porcentagem de valor que é para ser essa cobrança, ou é acertado verbalmente entre o taxista e o cliente? A cobrança a mesma, de 50%. Certo. A gente vai manter o mesmo percentual, que é um percentual muito justo, da lei de 1986, que transformou de 10% para 50%. Certo. César, o senhor acha que esse mal-entendido foi criado porque quem cobrava o dinheiro era o taxista e depois a teletaxi não cobrava dele, daí acabou instituído que o dinheiro iria ficar com o taxista? Acho que aconteceu por aí. Você foi muito feliz na colocação. O que acontece a gente que milita no ramo do direito, né? Mas a gente vive dentro de uma órbita jurídica, querendo ou não, qualquer pessoa. Fica muito claro isto, que, na verdade, as leis, quando elas vêm para um mundo nosso, fático, empírico, ela vem depois de uma certa comunidade, as pessoas conviverem com ela. Não adianta, a lei não é feita na estratosfera, ela é feita por vereadores que percebem disfunções sociais para adequá-las. Muito bem. Então, quando nós estamos falando desta lei lá de 76, ela é antes da Constituição Federal. Havia uma outra realidade no Brasil. Depois veio o direito do consumidor. Quantos códigos depois vieram regulando a sociedade? Então, essa evolução fazia com que também as leis têm que se adequar. E muito bem colocado. Empiricamente, de fato, na verdade, estava acontecendo o quê?
o taxista ficava com o dinheiro. Não de má fé, não está se dizendo isto. Mas não havia proteção jurídica, não há proteção jurídica para que eu, taxista, vou até a casa da pessoa e já que a tele não quer ficar com o dinheiro, ele me pertence. Não funciona assim. De fato, estava acontecendo assim. E com isso o sindicato talvez se rebelou, entendendo a vereadora Ana está tirando um direito nosso. Não. Nós apenas estamos tirando o direito da tele de cobrar. E dizer novamente, ela já não cobrava. Por isso não há choque nesse aspecto. Agora, o segundo passo, nós não paramos ali. Nós damos o segundo passo, que é exatamente tornar jurídico o que está sendo feito na prática. A cobrança do taxista para o deslocamento, que não tem proteção jurídica, porque a proteção jurídica é para a operacionalização da tele. Nós estamos dizendo, não, a partir de agora, você taxista, você tem direito de cobrar, desde que pactue previamente, e como a vereadora Ana falou, telepizza. Você me cobra taxa? Cobro. Ah, então obrigado. Táxi, você me cobra deslocamento? Cobro. Ah, vou pegar outro. O comércio está assim. Eu tenho que ser competitivo. Então, essa segunda opção que está se fazendo agora é regulando uma questão fática, dando ao taxista o direito de cobrar isto, se ele assim o pactuar com o seu cliente. E mais, esta proposta, ela não é tarifária, não tem caráter de tarifa. Por isso que ela é de um caráter indenizatório. É uma forma de eu fazer frente à minha despesa de deslocar o meu táxi vazio até a casa do cliente que assim o desejar. Caso contrário, ele vai para o ponto de táxi onde eu estou esperando. Então eu confesso que eu não estou vendo por que tanta polêmica de uma coisa que, pelo menos para mim, é muito tranquila. Quero fazer aqui apenas uma complementação do que a vereadora Anne falou, da questão envolvendo a questão judiciária entre o sindicato e a tele. A decisão até agora existente, na verdade, ela apenas em sede de liminar, não tem decisão definitiva. O objeto que se conhece do acórdão, que é a decisão do agravo, falando juridicamente, o que aconteceu? O sindicato entrou buscando esse direito. Olha, eu quero esse direito para mim, esses 50%. E aquilo que nós já entendíamos, o Poder Judiciário, tanto o juiz de primeiro grau aqui da vara, do fórum, quanto do Tribunal de Justiça, entenderam, não, por enquanto eu não vejo seu direito, os taxistas, de você receber esse dinheiro, uma vez que a lei, primeiro, é permissiva, ela permite, e diz que é para caráter operacional a quem? A tele. Como nós temos um problema, na verdade se pratica uma coisa que não tem o guarda-chuva ou amparo jurídico, e estamos dando com o segundo projeto, diz o seguinte, agora você pode cobrar. De uma forma compulsória, né? Acho que isso a gente tem que, e o César colocou muito bem, a Constituição Federal, no artigo 174, fala sobre a livre iniciativa econômica. Então, nós não vamos fazer uma lei onde a cobrança do deslocamento seja compulsória. A cobrança do deslocamento, ela é opcional. E o taxista vai optar por fazer a cobrança ou por não fazer a cobrança. Uhum. E aí vai poder ter o livre mercado. E isso é entre todos, né? Acho que é importante frisar que nós estamos falando agora de todos os taxistas, de toda a categoria, dos 10 mil permissionários que tem na cidade de Porto Alegre, que de certa forma fazem deslocamento para buscar algum cliente que tenha chamado, independente se foi através de uma teletax ou se foi através de uma ligação para o ponto fixo ou de uma chamada pelo um aplicativo de smartphone. Aí sim a gente pode estar tratando de categoria. Aí sim a gente pode estar abrangendo a todos e dando direitos iguais, e não só para quem estava vinculado à tele, porque isso eu entendo que poderia depois gerar outros conflitos.
diária, quem recebe isto. Ela não entra, ela não tem desconto de INSS, não tem repercussão do fundo de garantia, se for aqueles reflexos que a gente chama trabalhistas ou de qualquer sorte. É exatamente para fazer frente ao custo de eu levar o meu táxi até o local. Então, esta é o princípio do caráter indenizatório de que se fala. É importante dizer, talvez entrando um pouco mais na questão da concepção do serviço de táxi. O táxi, chamado serviço de transporte de passageiros individual, por isso que se chama transporte coletivo e transporte individual. Coletivo é os ônibus, individual é o passageiro. Essa permissão que é dada, ela é de caráter também personalíssimo. O poder público concede a determinada pessoa, ao César, ao João, ao Antônio, à Anne, o direito de explorar o táxi. Então é ele, pessoa física, que tem o direito de fazê-lo. Ele não faz disto uma indústria como é o transporte coletivo. Por essa razão, ele também tem um custo a mais nesse aspecto e faz com que ele tenha, eventualmente, porque ele não pode estar 24 horas no táxi, ele usa um taxista seu como o motorista substituto do táxi. Isso é perfeitamente previsível também, e nesse aspecto, este é uma relação também entre o permissionário e o motorista do táxi, quando o permissionário está descansando, de que também naquele momento ele tem esse direito de cobrar, volto a dizer, previamente ajustado com o seu cliente. Eu queria aproveitar a oportunidade também e a audiência do programa para falar um pouco sobre essa relação. Muitos taxistas e entidades ligadas, né, ao tema vieram me procurar, eu atendi todos no gabinete e me trouxeram muitas questões que não tinham relação com essa questão dos projetos de lei. Que são questões até do permissionário, do motorista substituto, de questões de relações entre eles, como se dão essas relações, a vulnerabilidade do motorista substituto, uma vez que o permissionário pode simplesmente de um dia para o outro falar, olha, o táxi é meu agora, você não é mais o motorista substituto. Então, são questões são questões de relação, eu não sei se a gente pode falar que trabalhista, porque não pode ser dado como trabalhista, uma vez que o César nos explicou muito bem que o táxi ele é personalíssimo, mas essas relações comerciais, elas devem ser também instituídas de uma melhor forma, para que ambos tenham uma segurança maior. Só que eles não podem, o taxista não pode querer que essa segurança que não é dada hoje em dia por falta de legislação e por falta de uma melhor explanação sobre o tema, ele não pode querer que este valor do deslocamento substitua garantias que ele não tem. Essa segurança, só para ficar claro que a senhora fala, não é segurança de violência, é uma segurança trabalhista, no caso. Eu não posso chamar aqui de trabalhista, é uma segurança jurídica. É um vínculo de relação de trabalho entre o motorista e o permissionário, que a Anne está levantando e com propriedade, ampliando essa discussão, mas ela está aberta. Como se dá essa relação? Ela é trabalhista? Está aí hoje, os médicos cubanos estão chegando aí, o debate no Senado. Como isso está sendo trabalhado? É uma inovação no Brasil. Então, essa questão também é a relação de trabalho, de vínculo ou trabalhista, ou negocial, ou comercial, entre o motorista substituto e o permissionário. Como está isto? Então, isso que a Anne estava colocando, que as pessoas vêm querer saber. Só que isso refoge, isso transcende a competência do vereador. Aí temos que levar isso a nível da União para regular esta relação comercial entre ambos. Isso está aberto. A gente não pode, o que o legislador não pode fazer é fechar os olhos para isso, e a gente sabe que acontece. Muitos permissionários trabalham um turno ou um turno e meio com o táxi, e para o táxi não ficar parado, ele acaba fazendo um acordo com o motorista substituto que trabalha o outro turno, enquanto esse descansa. Então, o legislador não pode ignorar um fato que está aí, que está posto, e deixar com que ambos trabalhem hoje com essa vulnerabilidade.
E muitos, quando vieram trazer as suas angústias, viam nesses R$ 2,11 do que trata a meia bandeirada, uma segurança para questões legais que eles não têm, são garantias que eles não têm. Só que a gente não pode misturar. E a gente não pode continuar que isso fique nesse emaranhado, onde uma taxa substitui algum tipo de benefício que eu não tenho, onde uma taxa que nem é do motorista, que a gente já falou aqui bastante no outro bloco, que essa taxa ela é da Tele, está muito claro na lei de 1976 e agora, por decisão do tribunal também, foi decidido que essa taxa dos R$ 2,11 que está sendo cobrada, ela não é do motorista, ela é sim da Tele. Então essas questões a gente tem que estar aberta, o meu mandato está aberto para debater. Os taxistas que ainda quiserem conversar sobre isso, eu quero deixar aqui um convite para que venham no gabinete, para a gente poder continuar com esse debate, que eu acho um debate muito importante para toda a cidade de Porto Alegre, para quem usa, para o usuário do táxi, para o permissionário, para as teles, para os pontos fixos, para quem usa o aplicativo para poder trabalhar. Então, para a gente continuar mantendo esse diálogo, e essas questões eu não tenho hoje, como o César falou, não é de competência do vereador, essas questões de relação entre o motorista substituto e o permissionário. Mas isso não me impede de debater, de trazer à tona essas questões. Isso seria competência do governo federal, hein? As relações que legislam a relação entre pessoas e negócios é lá da competência da União. Quer seja pelo Código Comercial, quer seja pelo Código Civil, ou a Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, tem que ver que tipo de relação que é esta. Então isso, sim, foge à competência, mas também não vamos lavar as mãos aqui, exatamente isso. A gente, como uma célula deste processo legislativo, digamos assim, pode-se levar aos deputados, ao próprio Ministério Público, não no sentido do Ministério Público investigar, no sentido de auxiliar e apontar um caminho. Está aí, eu volto a dizer, talvez eu entrei um pouco de sola na questão dos médicos cubanos, o Ministério Público vai analisar também essa questão de como isso se procede. Então, para ver como as questões não são estanques no mundo, elas mudam muito. E na medida que as relações vão se modificando, a legislação tem que acompanhar essa evolução. E está aqui uma prova. O mundo, a sociedade evoluiu, o serviço evoluiu e a lei ainda era antiga. E por isso a necessidade de adequar a lei à realidade da nossa era, do nosso momento. E talvez daqui a pouco está aí os aplicativos. Daqui a pouco tudo que nós estamos falando, em 1 ano, 2, tem outros sistemas que já não são mais. Aí tem uma lei que está lá truncando a vida e a relação das pessoas. E é função do legislador acompanhar, estar sempre atento às questões da cidade, sempre acompanhando o que está acontecendo para não acontecer isso. Tem uma lei de 1976 que ainda hoje está causando toda essa divergência. Uma lei que tem quase 40 anos, onde as pessoas não existia nem sequer a possibilidade de ter um telefone móvel. Os telefones eram fixos e, assim como o César muito bem colocou, o preço de um aluguel de um telefone era o preço de uma sala comercial. E ainda hoje, em 2013, a gente está debatendo uma lei que já está muito superada, uma questão de um valor que era para pagar algo que hoje não custa nada. Certo. Recentemente o Executivo enviou um pacote com leis a serem estudadas a respeito dos taxistas. Nenhuma que dizia respeito a essa questão da relação entre eles, então? Não, nenhuma dizia a questão. Eram outras leis sobre outros temas também. Acho que essa questão, os taxistas envolvem hoje e demandam uma grande atenção do Legislativo e do Executivo por conta das constantes demandas, né? Certo. Vereadora, o seu projeto, ele, quando foi apresentado na CCJ, eu estava lá, eu vi, teve várias opiniões contrárias e a favor. As contrárias a gente já comentou antes, que era a questão do mal entendido e que esse dinheiro ficava com o taxista e acabava sendo usado para cobrir custo de gasto de pneu, combustível, etc. Sim. Mas também tem gente que é a favor e que comenta que, por causa desse projeto, vai acabar baixando a tarifa
baixando o preço do táxi e atraindo mais clientes. Queria que a senhora comentasse sobre isso. O sindicato foi, de certa forma, muito cruel nas suas colocações, uma vez que eles não vieram me procurar para a gente poder debater sobre essa questão, e estavam muito firmes no entendimento que foi derrubado pelo tribunal. E eles falam, e quando eles falam em nome da categoria, eu vou repetir, eles não falam em nome da categoria. Eles estavam falando em nome de quase 2.000 taxistas vinculados às teles, que pagam um valor para essas teles porque é de interesse deles. Porque, como foi antes colocado, eu acho que não custa repetir, a gente tem um número de empresas que funcionam como teleradiotáxi, e elas operam entre 500 e 150 reais o valor da mensalidade. O que eu, como vereadora, não posso interferir, porque é uma relação comercial entre a empresa e o taxista que acha que vai optar por pagar mais ou por pagar menos, de acordo com o que essa empresa oferece para ele de chamadas e de serviços. Os taxistas que estavam, e muitos estão a favor desse meu projeto de lei, dizem que alguns vinculados às teles, que reduziu aproximadamente 30% o valor das chamadas. Porque para pagar mais barato, e aí que está a questão do mais barato, para pagar o táxi mais barato, não porque a bandeirada é mais barata, mas porque no final da corrida não tem o acréscimo de 2,11, a pessoa prefere chamar de um ponto, porque o ponto não entra, né, dentro dessa questão, ou então prefere chamar do aplicativo, ou muitas vezes ir até a frente de casa e parar um táxi que está na rua. É a reclamação recorrente dos taxistas, e principalmente de taxistas vinculados a teles, que pagam uma mensalidade alta, onde eles estavam sendo obrigados a cobrar essa tarifa, porque o sindicato entrou com uma ação para que fosse obrigatório a cobrança, e o taxista que não cobrasse, ele poderia até sofrer penalidades. Eles estavam vendo que o movimento diminuiu em 30%. Certo. O César quer complementar? Eu acho, respondendo objetivamente a sua pergunta e do ouvinte, é exatamente isso. A tarifa, no momento que a lei for aprovada, ela baixa no sentido, não a tarifa, que ela é bandeirada, mas não é mais permitido, sob a alegação dos 50% de eu vou te cobrar. Não há mais essa lei. Não é a compulsoriedade, a obrigatoriedade. Que isso fique muito claro. Então, nesse aspecto, sim, pague somente o que está no taxímetro. Esse é o meu preço. Agora, no momento que é aprovado o segundo projeto, eu já pactuei com o meu cliente. Olha, estou cobrando esse para o deslocamento. Muito bem. Volta a repetir. Lei da livre comercialização, do livre comércio. Estabeleça-se quem puder. E as tele não estão... Há um paradoxo aqui, na verdade... Quem parece que tem que estar brigando conosco, com o projeto da ANE, é as teletaxi, porque estão dizendo delas. E elas estão dizendo, para mim, tudo bem, não nos opomos. Quem está brigando nesse sentido de buscando, e se reconhece a legitimidade, o papel do sindicato é esse, só que, na verdade, é uma briga que não me parece sustentável juridicamente, tanto é que ela está aí, o judiciário disse que não é sustentável, pelo menos em sede de liminar. Onde, na verdade, está se tirando um suposto direito das tele. O primeiro projeto é este. Tele, tu não pode mais cobrar. Isso nós estamos colocando no primeiro projeto. Nada de taxista, nada de usuário. Tele, tu não pode cobrar. Ponto. E as tele não reclamam. E está reclamando o taxista por quê? Exatamente que se percebeu. Aí nós comentamos, eu e a Anne, o que está acontecendo com isso? Se percebeu um desvio. Bom, não pode mais e eles querem, vamos achar uma maneira de que aquilo que eles agem na prática tenha uma roupagem, um envolvimento, uma sustentação jurídica. E aí surgiu o segundo projeto, que sim, caminham, me parece, juntos. Tira da tele o direito e baixa o valor. Cria o direito do taxista de cobrar, facultativo também. Ora, cria o livre mercado. O livre mercado. Quem sai ganhando? Usuário e taxista. A não ser que eu não estou visualizando outra coisa, senão... me parece um projeto que não teria tanta polêmica, porque ele vem atender a tele que não quer mais,
o taxista que pode e o usuário que pode optar. Logo estaremos navegando em mares mais calmos do que nós estamos agora na beira do mar, tomando água, ele parece em vão. No momento que o barco estiver mais adiantado, a gente vai ver que tudo isso talvez passou de um mal entendido. Certo, e uma pergunta assim, não teria como contemplar essas duas coisas num projeto só? É que eu entendo assim, ó, a gente primeiro precisa revogar, até para não gerar maiores conflitos. A gente primeiro precisa revogar este artigo, porque é um artigo que está dentro de um projeto de lei. E também esse outro projeto, ele veio depois de uma confirmação de um tribunal. Então, primeiro a gente termina um assunto, para depois poder começar um outro assunto, livre de quaisquer questões que tenham algum tipo de novas interpretações ou que gerem algum tipo de lacuna dentro desse novo projeto que a gente fez. Então, eu entendo que os dois devem seguir paralelamente, um para eliminar e terminar com um mal-entendido e com esse valor que é cobrado do cliente, que eu acredito que é um valor excessivo, porque até ele já não precisa. Então, a gente dá um fim numa questão para começar uma outra questão que vai gerar um outro debate. Pode, daqui a pouco, como eu fiz o convite antes, para os taxistas, para a gente aumentar o debate em relação a esse segundo projeto, podem vir coisas novas. E aí sim a gente agrega nesse segundo, mas o primeiro eu entendo que já está superado, o entendimento ele está consolidado, então juntar os dois agora seria atropelar o andamento das coisas. Certo, e diminuir o valor da corrida do táxi, a senhora enxerga como uma medida de melhorar a mobilidade urbana da cidade, porque daí mais pessoas vão pegar táxi, menos pessoas vão sair de carro? Olha, todo o transporte, seja ele coletivo como individual, ele ajuda na questão da cidade. A gente está vendo hoje, é claro que temos muitas obras e com o final das obras nós vamos ter um fluxo muito melhor dos veículos, que a cidade sofre muito com os congestionamentos. Eu tenho visto, principalmente nessas últimas semanas, congestionamentos absurdos. A gente está levando horas para andar alguns quilômetros. E eu acredito que o governo vai, a partir dessas obras e com a finalização delas, a gente conseguir atingir uma melhoria muito grande. O que tem que ser investido, e aí eu acho que a gente tem que investir muito mais no transporte coletivo do que no transporte individual, apesar dessa pessoa que opta pelo transporte individual, ela não está com o seu carro na rua, não vai ocupar uma vaga de estacionamento, enfim, vai poder circular sem estar com o seu automóvel parado, ocupando um espaço, que os investimentos têm que ser muito mais na questão do transporte coletivo. Para que as pessoas possam usar o transporte coletivo, para que seja um transporte coletivo confortável, para que o transporte coletivo não fique trancado junto no congestionamento, porque não faz sentido. Não faz sentido se eu opto pelo transporte coletivo e eu uso muitas vezes o ônibus, às vezes eu levo o mesmo tempo, esperando, porque tu tem a questão da espera, espera no ponto um tempo, e o ônibus que eu uso para sair daqui da Câmara até minha casa, eu tenho que pegar ele lá no centro, debaixo ali do camelódromo. Muitas vezes espera o ônibus 40 minutos, 1 hora, e ele fica trancado no trânsito como os outros veículos. Então, acaba que as pessoas preferem estar dentro do seu carro, né, do que usar o transporte coletivo, porque hoje ele não está um transporte coletivo à altura que a população de Porto Alegre merece. Certo. Os outros vereadores já têm conhecimento do seu projeto? Como é que eles têm recebido e como é que está a tramitação do projeto na casa? Sim, os vereadores têm conhecimento. Eu procurei conversar com eles, explicar, até para evitar que qualquer tipo de interpretação. O meu projeto estava já na CCJ, aí o vereador Nereu
acredito que por um equívoco, apresentou um substitutivo, onde a gente conversou, eu expliquei para ele, ele assumiu que não tinha o conhecimento total sobre o projeto, mas enfim, por questões que eu não tenho conhecimento, apresentou esse substitutivo, o projeto voltou ao começo, a gente conversou, ele num ato de sensibilidade retirou o projeto, até por saber que eu tenho muito mais conhecimento de causa para tocar em frente esse projeto, para poder batalhar por ele. E ele agora continua na CCJ, volta, né, para a CCJ, para que aí sim a comissão aprecie ele e possa fazer um parecer para tramitar. Eu acho que isso atrasou um pouco a tramitação e acaba gerando um prejuízo grande para os taxistas que não têm essa vantagem hoje e para a população que está tendo que pagar. Então, superado essa questão, ele volta para a CCJ, eu já fiz um apelo para os vereadores da comissão para que eles apreciem o mais depressa possível para o projeto continuar tramitando aqui na casa. Certo, rapidamente para encerrarmos, vocês querem deixar alguma consideração final a respeito do que foi tratado no programa de hoje? Eu vou começar, porque a Ani é a proponente Eu só quero fazer uma colocação, uma interferência de ordem técnica, já que o meu papel é jurídico e a sua pergunta foi oportuna. Por que não fazer no mesmo projeto os dois? E tem uma razão jurídica para isso. Talvez algum advogado esteja me assistindo, então eu vou falar um pouquinho por quê. Na verdade, eu que orientei a Ani a fazer a alternativa num outro diploma. Por quê? Porque existe uma lei federal chamada Lei Complementar 95/98, chama-se Lei de Técnica Legislativa, como se faz leis, né? Então, isso até é para a Ani, tem algumas coisas que as pessoas fazem sem muito conhecimento de causa. E por que é diferente? Porque nessa primeira revogação, no primeiro projeto de lei, nós estamos trabalhando numa lei de 76, cujo objeto é a autorização de funcionamento do serviço de teletaxi. Ela é fechada, é para teletaxi. Então, esse nosso segundo projeto de lei, na verdade, não é só para teletaxi, são para todos. Logo, por essa razão técnica, jurídica, é que ele está apartado do projeto de lei, porque ele abrange outros taxistas que não só da teletaxi. Então, é a minha consideração apenas jurídica nesse aspecto. No mais, não cabe a mim fazer, digamos assim, análise política da questão, e sim no meu papel jurídico. Estou convicto, sim, do que nós estamos apresentando tem seu embasamento legal, atende a finalidade pública e ele vem exatamente a dar as considerações de aquilo que eu já coloquei anteriormente, de que estamos apenas regulando como a sociedade se movimenta e para acalentar os ânimos e os interesses de usuário das teletaxis e também dos taxistas. Certo, vereadora. Eu gostaria de colocar para a população, para quem nos assiste, que esse projeto, em primeiro lugar, eu busco defender o consumidor do táxi, o consumidor do transporte individual dessa cidade, e também poder regularizar para que todos os taxistas, na sua totalidade dos permissionários dessa cidade, sejam contemplados também e possam cobrar legalmente a taxa de deslocamento. Que eles não fiquem à margem dessa legislação que só beneficiava, e aí que gerou todo o equívoco, os permissionários, os donos de táxi vinculados às teletaxis. Foi um grande equívoco, onde o tribunal também julgou que essa tarifa dos 2,11 que está sendo cobrada a mais do usuário de táxi, ela não pertence ao motorista, e sim ela pertence às teletaxis, às empresas de teletaxis que atuam hoje na nossa cidade. Então, por isso eu julgo muito necessário que esse projeto seja apreciado, que a gente consiga revogar, porque a população não deve pagar um valor por algo que não custa o que custava em 1976, que já está ultrapassado. E venho também com esse novo projeto de lei que busca abranger, aí sim, a classe trabalhadora, a classe dos taxistas e de quem pede por esse benefício, por esse privilégio, que eu entendo que é um serviço diferenciado, do taxista poder buscá-lo ou na sua casa ou no seu local de trabalho, onde quer que a pessoa esteja, que ligue
para um taxista para buscar. E não só aquele taxista vinculado à radiotáxi, mas também o taxista que trabalha no ponto fixo, que trabalha sozinho com o seu cartão, né? Que tem a divulgação do seu trabalho. E gostaria aqui de reforçar o convite, que o gabinete está de portas abertas para a gente continuar debatendo. O tema não se encerra aqui, ele continua e qualquer entidade ligada a essa questão, ou os taxistas, sejam eles permissionários ou motoristas substitutos, que venham para a gente poder conversar, para a gente continuar nesse diálogo, que eu estou sempre disposta a continuar o debate e acrescentar sempre o que for melhor, tanto para a classe trabalhadora quanto para a nossa população de toda a nossa cidade. Certo, eu agradeço a presença de vocês aqui no programa conosco, agradeço também você em casa que nos acompanha. O TV Câmara Entrevista volta na semana que vem. Até lá!